muita alegria, vamos envolver com as nossas melhores vibrações o Gustavo para que ele se sinta na sua casa espírita, que é o Rio, lá do Leblon. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu sempre me sinto em casa aqui. Sempre me sinto. Essa casa que me deu a oportunidade pela primeira vez de sair e conhecer o trabalho das quentinhas, na época que a gente ia instalar lá. E aí três amigos muito queridos, João Carlos Cunha, me trouxe até aqui e me deixou com Antônio Paulo e Vera Suzana, que saíram e me mostraram pela primeira vez esse trabalho das quentinhas. Sempre me sinto em casa. Bom, como eu já tive a oportunidade de comentar com vocês algumas vezes, o centro, e como também não deve ser novidade para mim, de vocês, o centro da pregação de Jesus era o reino de Deus. Todos os discursos de Jesus tinham como foco exclamar, chamar a atenção para a necessidade da transformação do homem para atingir o reino de Deus, o reino dos céus. Tanto é assim que, na verdade, o primeiro discurso de Jesus é esse: transformai-vos, pois é chegado o reino de Deus. Como não podia deixar de ser, o principal discurso de Jesus, ou o mais famoso, o mais conhecido, que é o Sermão da Montanha, tem como foco o reino de Deus. E mais especificamente, Mateus, que é, dentre os que descrevem o Sermão da Montanha, aquele que eu mais gosto, ele destaca de forma muito clara Jesus falando sobre a justiça do reino de Deus. Porque uma coisa é ele falar do reino e da necessidade de se transformar para chegar no reino. Outra coisa é ele explicar a justiça do reino de Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo 20, ele faz a seguinte exclamação, que na verdade é o centro do Sermão da Montanha, quando ele diz assim: Jesus teria assim dito: se a tua justiça não superar a dos doutores da lei e a dos fariseus, vocês não alcançarão o reino de Deus. Se a tua justiça não superar a dos doutores da lei e a dos fariseus, vocês não atingirão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ora, isso não é uma ameaça. Jesus não era uma pessoa de ameaçar. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está fazendo uma afirmação dizendo: olha, a justiça de vocês é muito diferente da justiça que eu venho esclarecer. A justiça de vocês é uma justiça limitada. A justiça que eu vou falar é uma justiça ampla e muito maior do que essa que vocês entendem. Bom, para a gente poder entender um pouquinho melhor e começar a adentrar nessa questão. Quem eram os doutores da lei e os fariseus? O doutor da lei e o fariseu, na verdade, eram os intelectuais da época. Eram as pessoas que tinham acesso a estudo e ao conhecimento, na verdade, dos textos dos profetas. Eram as pessoas que liam a Bíblia, ensinavam a Bíblia para o mundo. Já aí a gente como espírita, e como todo espírita é um divulgador em potencial, a gente já abre o nosso primeiro olho. Mas que justiça era essa que Jesus chamava a atenção? A justiça deles naquela época era a justiça dita reativa. Qual era a justiça reativa? Olho por olho, dente por dente. Por que é a justiça reativa? Porque é assim: eu amo se você me ama. Se você me odeia, eu te odeio. Se você pisa no meu calo, eu piso no seu calo. Se você sorri para mim, eu sorri para você. Essa é a justiça reativa.
Era essa justiça que Jesus dizia: olha, se a tua justiça for uma justiça reativa, esquece, você não entra no reino de Deus. Você não atinge esse patamar do reino dos céus. E como é que é a nossa justiça? Muito simples. Não quer dizer, não, Chaco, mas eu já sou espírita. Aí eu digo assim: se você, como espírita, enxerga uma criança, filho de pais que nunca fumaram, e aí aquela criança nasce com um problema respiratório, e você diz assim: foi fumante na encarnação passada. Essa é a justiça reativa. Olho por olho, dente por dente. Se você vê uma criança muda e pensa assim: falou muita besteira na encarnação passada, essa é a justiça reativa. Por quê? Porque na verdade a gente está limitando Deus. É como se a gente dissesse assim: olha, Deus só consegue imaginar eu me transformando através do castigo. Deus não pensa de uma outra forma. Essa é a justiça reativa. Será que Deus não tem uma forma mais inteligente para me fazer aprender que não seja a justiça reativa? Será que Ele tem um outro caminho? Por isso que falar do Sermão da Montanha, estudar o Sermão da Montanha, que é onde Jesus explica a justiça do reino, para nós espíritas é tão importante, porque a gente precisa entender esse mecanismo. A gente precisa, para não fazer essa correlação. Para não fazer essa correlação. É como se eu pensasse assim: na verdade é o desejo, mas é um desejo reativo. O político corrupto, na próxima encarnação, vai voltar ao pé, na miséria. Esse é o desejo nosso, né? Que é um desejo reativo. Mas se eu dissesse assim: olha só, ele prejudicou muita gente, mas ele se arrependeu profundamente, enxergou e está pedindo uma nova chance. Só que como ele prejudicou muita gente, não é mais fácil de repente ele voltar novamente com a possibilidade de ajudar muita gente da forma política, de novo? Também não é viável? Dizer: ah, não, mas aí ele vai se dar bem, né? Ele vai ficar de novo lá no poder. É a forma reativa de pensar. Está difícil de enxergar? Então vamos fazer o contrário. Vamos pensar o seguinte: o filho. Você tem um filho, né? Aí o seu filho, você chega em casa um belo dia, na véspera da prova, depois do trabalho, seu filho chega: e aí, meu filho, estudou para a prova de amanhã? Vamos sentar agora a estudar, você está jogando videogame. Não, mãe, eu estudei. A senhora estava trabalhando, eu passei a tarde inteira estudando, agora já são 7 da noite, eu estou brincando aqui no videogame, mas eu estudei. Você confia no seu filho. Aí ele vai lá, pimba, no dia seguinte, toma a pau na prova. Repete de ano. Repete de ano, você descobriu, ele mentiu para mim. Ele tinha estudado, ele ficou à tarde brincando e mentiu para mim. Aí a criança vai fazer o quê? Vai repetir de ano. Vai chorar, vai sofrer porque os amigos todos vão, ela fica. O simples fato dela repetir de ano já é um sofrimento tremendo para ela. Não precisa ninguém mais botar pimenta na ferida, ou sal na ferida, né? Pimenta é mais. Ninguém precisa botar mais sal na ferida, porque ela não está sofrendo muito, porque ela está repetindo de ano. Aí a situação se repete. Você chega em casa depois do trabalho, véspera da prova, seu filho jogando videogame. Você fala: meu filho, ó, vamos te ligar isso aí já para estudar. Não, mãe, eu aprendi isso. Olha, eu aprendi. Confie em mim. E você olha nos olhos daquela criança e ela está falando sério para você. O que você vai fazer? Se o pai da terra não dá pedra ao filho que pede pão, não dá serpente ao filho que pede peixe, o que o pai do céu vai fazer assim? Jesus já tinha explicado. Ele pede uma chance, ele demonstra o arrependimento dele para você. Você dá uma nova chance. E se ele tiver falado a verdade, ganha muito você, mas ganha tremendamente ele. E ganha a relação de confiança entre os dois. É uma lógica de justiça diferente. Porque a minha mãe ia fazer: ah, tudo bem, mas vai estudar de novo agora. Era isso que ela ia fazer, né? Ou então ia dizer: não, quero tomar o ponto, mesmo sem ela saber do que se tratava. Ia pegar o livro até o que não ia cair e ia perguntar para mim. Portanto, falar de uma outra justiça que não seja reativa, na época de Jesus era complexo e hoje é complexo. Por isso que eu escolhi, para a gente refletir hoje aqui, o capítulo 17
do livro dos Espíritos, do Evangelho, que é o sede perfeitos. É interessante a gente olhar como esse entendimento e essa preocupação de Kardec no Sermão da Montanha. Se a gente analisar com cuidado o Evangelho, a gente vai perceber que mais da metade dos capítulos do Evangelho se baseiam em trechos do Sermão da Montanha, porque ele entendia a necessidade de nós, já que a proposta da doutrina é reviver, é o cristianismo redivivo, redivivo, obrigado, é reviver o cristianismo, né? Ele precisa esmiuçar e precisa fazer com que a gente entenda a justiça do reino, porque senão a gente não consegue se transformar. Se a gente não entende a justiça, a gente continua trabalhando na reação. Mas vamos ler a passagem. Jesus teria dito assim, segundo Mateus, no capítulo 5: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a justiça reativa. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filho do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele, o Pai, faz nascer o sol igualmente sobre maus e sobre bons, e faz com que caia a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Com efeito, se amai os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também isso os publicanos? E se saudar apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Bom, aí a gente precisa parar um pouquinho para entender, porque vamos direto no ponto crucial. Portanto, deveis ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, perfeição, a gente sabe que não dá para ser. Por quê? Porque perfeito é Deus. Se eu for perfeito, eu vou ser Deus. Essa é a lógica inadmissível, que Kardec muito bem explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 desse capítulo 17. Mas ainda assim sou estranho. Então por que Jesus falaria assim? E aí Kardec fala o que é uma explicação plausível de que, na verdade, ele está usando uma força de expressão limitada, ou considerando a limitação de entendimento das pessoas daquela época. Mas ainda assim sou estranho. Tem um estudioso chamado Ivo Storniolo. Ele é um estudioso que teve acesso, assim como outros, aos originais, aos textos originais, ou os mais antigos, que estão em grego. E a palavra usada no original é teleios. Essa palavra tem a tradução mais formal de perfeição, mas ela também significa inteiro e íntegro. Ou seja íntegro como íntegro é o vosso Pai Celestial. Por que íntegro? Porque o íntegro é coerente. Olha o que Jesus fala logo assim: desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha a coerência. Porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e sobre os bons, e cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Jesus está falando de coerência. Por que de coerência? Pega uma mãe, de novo, agora com 2 filhos. Um é um amor de criança, o outro é aquele capeta que vive aprontando. A mãe vai fazer distinção? Por mais que o filho faça besteira, na hora H, por mais que a mãe diga consciente, não, esse filho precisa passar pela corrigenda, mas ela vai estar junto, porque ela é mãe.
É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, porque ele pedir perfeição, a essa altura do campeonato, o espírito, no mundo de provas e expiações, ele estava brincando. Ele não podia pedir para mim perfeição, ele sabe que não dá. Mas para ele pedir para que eu seja coerente, aí a coisa já muda de figura. Até porque é esse o exemplo que ele dá. E até porque era o que ele mais criticava nos fariseus, a hipocrisia. O que é hipocrisia se não é incoerência? Eu falo isso aqui, mas faço isso aqui. É isso que Jesus tanto criticava. E por isso que ele não se negava a sentar e conversar com quem quer que fosse. Chegava para conversar com ele, ele recebia. Por quê? Porque ele não é coerente. Todos somos filhos de Deus, então todos merecem a oportunidade de conhecer o reino e ouvir falar da justiça. Então ele não botava uma barreira, seja quem fosse. Agora, criticava tremendamente aqueles que se colocavam acima, ou que pregavam aqui, mas faziam aqui. Ele não tinha nada, por exemplo, contra João Batista. João Batista era fogo, língua afiada, mas tudo que ele falava, ele fazia. Jesus não critica ele. Por quê? Porque ele cobrava, mas ele agia de acordo com o que ele cobrava. Não era incoerente. Não é incoerente. O que Jesus pede nessa passagem, na verdade, é a nossa coerência. O que Jesus espera de nós é a coerência entre o conhecimento e a vivência. Bom, só que aí nós espíritas ficamos numa saia justa. Porque conhecimento, ninguém aqui pode dizer que falta na doutrina. Olha só, bom, Kardec, logo depois do item 1, que é o texto que eu li para vocês, vem o item 2, óbvio, né? Em que ele comenta isso, e logo o item 3, qual é? O homem de bem. Vou ler só o primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Eu recomendo que vocês leiam o item 3, que é o homem de bem, e depois o item 4, os bons espíritos. Mas só para ajudar, eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, resumindo, para quem não quiser hoje à noite ler essa uma folha e meia do bom espírita e do homem de bem, que na verdade é a interpretação do que é coerentemente ser espírita. Então vamos lá. Eu copiei aqui. Item 1. Cumpre a lei. Qual? De amor, de justiça e de caridade. Fácil. Essa aqui, todos nós aqui cumprimos facilmente. Item 2. Interroga a consciência. Ou seja, à noite, cansado, depois de um dia de trabalho, eu paro para me perguntar: será que eu fiz algo de mal hoje para alguém? Será que alguma atitude minha incomodou alguém? Será que aquilo que eu falei para o meu chefe foi legal de fazer? Será que aquilo que eu falei para a esposa, para o marido? A gente já está ganhando em complexidade. Deposita fé em Deus a quem reconhece sábio, justo e bom.
Será que eu reconheço esses 3 atributos em Deus? Certamente, quando Ele está agindo sobre alguém, eu reconheço, mas quando Ele está agindo sobre mim, será que eu reconheço a sabedoria dele, a justiça e a bondade, quando algo me chega que incomoda muito? Tenho fé no futuro. Se lhe submete à vontade. Essa aqui, ó. Quem consegue se submeter à vontade de Deus? Quem consegue se submeter à vontade de Deus? Tem um livro que eu gosto muito. Eu acho que eu devo ter comentado aqui, mas eu vou comentar de novo, porque esse caso eu não comentei aqui. O nome do livro é Para Todo Sempre. É a vida do pastor norte-americano Peter Marshall. É um livro difícil de achar, não tem mais publicação, vai achar só em selo, mas como eu falo demais desse livro, não saiam comprando quem achar, porque outro dia uma pessoa achou e não gostou, deve vir reclamar comigo. Eu gosto demais da vida dele, porque qual é a história do livro? Ele já morreu, né? É a história da vida dele, só que é contado pela mulher. E aí uma mulher que sempre foi muito apaixonada por ele, então ela vai escrever de forma apaixonada. Da mesma forma que o marido, muito apaixonado, escreveria sobre sua mulher. Foi isso que a pessoa não gostou, né? Mas é sensacional, a vida dele em si é espetacular. E no final do livro ainda tem o resumo que ele fazia, e ela só transcreveu dos discursos dele. Mas ele, em muito pouco tempo, ele ficou um pastor muito famoso. Para vocês terem ideia, ele foi ainda jovem, 30 e poucos anos, foi o mais jovem pastor a ser nomeado pastor do Congresso americano. E isso para eles tem uma força muito grande, né? Então ele vivia com o presidente, com o vice-presidente, olá senador, boa tarde, congressista, era assim a vida dele. Os discursos dele eram discursos muito famosos. As pessoas faziam fila no que eles chamam da escola dominical, né, para assistir a pregação quando era a pregação dele. Ele já não fazia mais pregação todos os domingos, porque afinal de contas ele era o pastor, Peter Marshall, não era qualquer um. E ele tinha um hábito, ele todo ano era convidado à escola de cadetes americana, quando eles se formavam, para fazer a palestra de encerramento, porque ele era uma sumidade, era uma importância. E era concorrido a família e a todas as pessoas para lá. E nesse dia, quando ele chegou, como de costume, ele tinha preparado um discurso para falar sobre a exaltação da vida. Era isso que ele ia falar. Ele ia falar o Cristo e a vida. Era esse o tema da palestra, e no livro tem o resumo dessa palestra, né? O script, as notas dele, de como ele conduziria o raciocínio da palestra, e realmente era belíssimo. Só que na hora que ele chega no púlpito, e aqueles jovens, todos ali, cadetes, todos uniformizados, seus familiares, ele começa a sentir uma força interna dele, dentro a ele, que começa a impulsioná-lo para falar sobre a alegria da vida, mas no reino de Deus, no reino dos céus. Ou seja, a alegria do homem que é coerente com a justiça de Deus, e ao desencarnar atinge o reino de Deus, o reino dos céus. Obviamente, para jovens que estão se formando numa academia militar, isso é uma palestra fúnebre. Ele no início ele tenta resistir, olha para o seu roteiro, começa a querer voltar para o roteiro, mas a força é maior que ele. E ele, em determinado momento, ele chega e fala, não, eu vou seguir essa força maior, até porque ele sente uma voz que diz, esquece o teu roteiro, segue o que o teu coração está te mandando, porque quem te manda sou eu. E ele então se entrega. Bom, não precisa dizer que diversas pessoas saíram no meio da palestra, só não fizeram mais porque seria uma tremenda grosseria. Quando termina a palestra, o comandante da base vai até ele e olha, foi terrível sua palestra, foi terrível, nós precisamos repensar se o senhor vai voltar aqui, porque o senhor falou de morte o tempo inteiro. Ele tenta argumentar dizendo, não, mas eu estou falando do reino de Deus. Ele fala, não, o senhor falou de morte.
embora, ele vai para casa profundamente triste. E ele se culpando e questionando, dizendo: puxa vida, eu não tinha que seguir voz nenhuma, eu tinha que fazer o que estava nos meus livros, porque afinal de contas é o meu nome, sou eu que tinha que estar lá falando, e agora é o meu nome que está manchado. Passam-se 2 semanas, e ele pela manhã, ouvindo o noticiário, nós estamos falando da década de 40, Segunda Guerra Mundial acontecendo. Ele ouvindo o noticiário, ele recebe a notícia, como todos os americanos, que a base norte-americana de Pearl Harbor tinha sido atacada. E aí ele entende por que ele tinha falado daquilo, porque quase a totalidade daqueles jovens tinham ido para essa base e tinham lá morrido. Ali ele entendeu, e ela escreve isso belamente depois, o que é se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus independe do ego. A vontade de Deus não considera o ego, porque o ego é passageiro. A vontade de Deus considera a necessidade do Espírito. Quem consegue se colocar aqui? O negócio é tão forte que eu nem botei de Deus, né? Só a vontade. E ainda tem um último aqui. Entende que as dores e vicissitudes da vida são responsabilidade de quem? Do outro, né? Isso era o que a gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria que as minhas dores fossem tudo culpa do outro e eu não tenho problema nenhum. Não. Entende que as dores e vicissitudes da vida, para usar a palavra do Evangelho, são consequências do ato. Dos atos. E aí, por conta disso, não murmura. Esse é um resumo, se vocês lerem lá no Evangelho aqui, itens 3 e 4 do capítulo 17, bem resumido, os 7 principais pontos do homem de bem e do bom espírito. Bom, a gente está falando de coerência, a gente está falando de coerência com a lei, e aí surge uma pressão quando a gente olha isso aqui e fala: caramba, e aí? É muita pressão, eu não sou coerente, né? Porque eu conheço isso aqui. Está no Evangelho, essa é a parte mais batida do Evangelho. Já deve ter tido algumas palestras aqui sobre o homem de bem, sobre o bom espírita. E como é que a gente lida com essa pressão? E mais, da onde é que vem essa pressão? Essa pressão vem de Jesus? Essa pressão vem dos espíritos? Não. Essa pressão vem da gente mesmo. Porque a gente entende e pensa a lei com olho por olho e dente por dente. E eu vou dizer para vocês por quê. Vou dar um outro exemplo antes. Por que eu entendo que essa pressão toda aqui, quando a gente lê isso, não vem nem de Jesus, nem de Deus, nem dos Espíritos. Essa pressão vem de nós mesmos. Tem, dentre os livros de André Luiz, eu gosto demais do livro Mensageiros, né? Adoro esse livro. Tem 2 capítulos lá que são emblemáticos só pelo título. Um é A Queda de Otávio e o outro é O Desastre de Acerino. Só o título já é assim, impactante, né? Queda de Otávio e Desastre de Acerino. Foi aí que eu enxerguei como que eu ainda penso a vida olho por olho, dente por dente. Fui estudando esses capítulos. Por quê? E quando a gente vai ler esse capítulo, muito resumidamente, não vou contar para estragar a surpresa de ninguém que ainda não leu. Mas, em linhas gerais, é o seguinte: é a história de 2 espíritos que tiveram um belíssimo... André Luiz chega para conversar com esses 2 espíritos, obviamente não é diferente, eu vou juntar tudo porque o fato é o mesmo. Chega para conversar com eles, eles estão lamentando profundamente a encarnação passada, e André Luiz chega para entender. E aí eles vão dizer o seguinte, eles vão narrar a última encarnação deles, e antes disso vão narrar a preparação que eles tiveram para essa última encarnação. E aí, à medida que eles vão narrando, você vai percebendo que eles tiveram uma imensa preparação para reencarnar, como a grande maioria de nós aqui. Tiveram uma imensa preparação para reencarnar. E quando reencarnaram, era para vir para cá, eles não foram para lá, não, eles foram para lá. 180 graus.
Então André Luiz começa a conversar com eles, e eles começam a se lamentar por muito. Mas eu errei. Eu abandonei os seres que me amavam. Aqueles que me deram guarida, eu ignorei. O tempo todo, a mensagem, a palavra do mentor, que eu agora esqueço, mentor de mensageiros. Bom, leiam e depois me corrijam. Me lembrem qual é. A palavra o tempo todo do mentor e de André Luiz é: calma, meu irmão. Silas, pode ser. A palavra do mentor, Silas, é o tempo inteiro: calma, meu irmão. O pai não desampara seus filhos, você terá outra oportunidade. Mas toda vez que o Espírito, Silas ou André Luiz falam isso para ele, eles falam: não, mas eu não tenho direito a isso. Eu ignorei as almas que me amaram em encarnações tantas. E o Espírito mais uma vez: calma, a lei de Deus é uma lei de amor. Você terá novas chances, você aprendeu, você ganhou conhecimento com seus erros, não adianta. Ou seja, quem está culpando quem? Não é o mentor, não é André Luiz, não é Jesus, é o próprio. Por quê? Porque ele se encaixa na vida, na lei de olho por olho e dente por dente. Ele não consegue entender a lei como misericórdia. Isso não quer dizer que ele tinha que estar lá soltando fogo, já fiz, beleza, eu ignorei aquelas almas, está tudo bem. Não. Mas é entender e caminhar. Andar para frente. Não fazer igual o caranguejo. Ninguém culpava eles. A palavra de André Luiz e do mentor Silas é o tempo inteiro a palavra de acalmar, de mostrar que novas oportunidades serão dadas. Por um espírito desse, reencarnar de novo já é um sofrimento tremendo, porque na mente dele já está todo o erro que ele cometeu, todas as oportunidades que ele perdeu. Ele não precisa nessa encarnação de ter mais alguém ali cutucando ele para ele resgatar ou para ele pagar a dívida, como se Deus fosse um banco. Não. Para ele, o simples fato de reencarnar sem aquelas almas queridas vai ser um sofrimento tremendo. Leiam a teologia de Ivone Pereira, Nas Moradas do Pecado, Cavaleiro de Munier e Drama da Bretanha, que vocês vão ver o quanto ela sofre quando ela começa a reencarnar sem aqueles espíritos queridos. Por mais que a situação dela, em algumas encarnações, não fosse ruim, não era ruim, mas não precisava de ninguém piorar nada. Ou seja, a lei de Deus e a justiça do rei sempre trabalha no sentido de nos colocar para cima e para frente. Nunca no sentido de vou colocar mais uma pedra aqui para que o Gustavo caia. Não. E é entendendo isso e entendendo essa pressão que Kardec, quando escreve o capítulo, logo depois dos bons espíritas, no item 5, ele coloca a parábola do semeador. A parábola do semeador, para mim, é uma das parábolas mais acolhedoras do Evangelho. É a parábola em que Jesus demonstra de que para Deus a relação conosco é uma relação de paciência, de espera e de oportunidade. Nós podemos, conscientes de que já conhecemos essa história há 2000 anos, nos cobrar para querer andar mais rápido, ok. Mas vamos ter consciência de quem está se cobrando, para a gente não colocar isso na lei e na justiça. Olha como é que Jesus fala a parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo se reuniu grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. Ora, aquele que semeia sempre. Ele não disse assim: olha, uma pessoa que decidiu hoje semear, saiu para semear hoje. Não.
Aquele que semeia saiu a semear. Aquele que semeia sempre. E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. O que Jesus fala aqui, pelo menos para mim, muito claramente, e que mais à frente os Espíritos esclarecem, e Kardec também, é de que a oportunidade ela é incessante. Não é porque o homem saiu a semear uma vez, porque ele não fala isso. O homem que semeia, saiu a semear. O homem que semeia, semeia. A semente hoje que caiu na pedra, o que hoje é pedra, amanhã vira terra. A terra que hoje é rasa, amanhã ganha um pouco mais de camada, ganha um pouco mais de adubo, e a semente, quando cair ali, vai aprofundar raízes. Então, a gente tem que olhar para isso aqui consciente do que a gente precisa trabalhar para chegar. Isso aqui é um resumo bem resumido do homem de bem e dos bons espíritos. É importante a gente ter isso como norte. Mas a angústia da perfeição não deve fazer parte do nosso dia a dia. Porque se fizer, vai ser como o Otávio e o Acelino. Por mais que um bom espírito, por mais que um amigo nos estimule a caminhar, a gente vai ficar sentado a lamentar. Perdão pela rima pobre, mas é isso que vai acabar acontecendo. Alguém do nosso lado nos estimulando e a gente, de novo, olha a tendência da rima, e a gente chorando, lamentando, né? Por quê? Porque eu vou ficar me culpando o tempo inteiro e achando que é a lei, ou que é a doutrina espírita, quando não é. A doutrina joga a luz sobre a realidade espírita, joga a luz sobre a consequência dos nossos atos. Mas a lei de ação e reação sem a misericórdia volta no olho por olho e dente por dente. E nós não podemos ignorar a lei de misericórdia, porque o amor cobre a multidão dos pecados, já dizia o apóstolo. Se nós não considerarmos isso, nós vamos cair. E o que é pior, quando a gente não cai, a gente vai fazer o outro cair. Porque aí eu vou querer evoluir e vou virar o fariseu da casa. Vocês já viram o fariseu de casa? É o espírita que quer transformar toda a família, né? Aí no café da manhã bota o filho, a esposa, né? Os filhos ali, se bobear, até a pessoa que trabalha na casa, a empregada doméstica, vai ficar ouvindo o sermão do café da manhã. Disso e daquilo, e não hoje o capítulo do livro dos Espíritos, vamos ler o Evangelho. Ora, ninguém, essa mensagem de Jesus na parábola do semeador, e mais à frente, no outro capítulo, porque o nosso tempo urge, não dá para a gente passar por todo, mas ele fala do dever. E quando ele coloca o dever, a primeira frase de Kardec é o seguinte: olha, o dever do espírita, ou do homem encarnado na Terra, primeiro é consigo. Ou seja, eu não posso impor evolução a ninguém. Eu posso e devo a mim, dentro daquilo que a minha consciência me faz ou me permite enxergar, que é o meu limite, porque até esse limite eu preciso entender. Porque chega uma hora que eu estou no meu limite, eu não consigo mais. E se eu fizer mais, vai fazer mal. É aquele que às vezes vai fazer o bem e eu acho, né? Enquanto é jovem, João Carlos gostava de brincar, né? Come do meu pirão, prova da minha religião. Mas isso não tem uma determinada fase. Depois, como você vai obrigar? Saiu ali da adolescência, entrou na fase adulta,
começa a trabalhar, você vai conseguir obrigar o quê? Não. A mesma coisa o esposo ou a esposa. A gente quer impor a nossa fé ao outro. Não. Viva, transforme a sua. Seja íntegro, seja coerente de Jesus, é para nós. A partir do momento que eu começo a cobrar do outro, muita atenção, para eu não entrar no caminho do fariseu, que cobra demais do outro, mas não faz. Se eu conseguir ser o João Batista, sensacional, mas eu tenho que ser o João Batista. Jesus vivia no mundo de uma forma muito clara. Jesus, para ser coerente com a justiça, não precisou não viver no mundo. Bodas de Canaã, logo o primeiro ato da vida dele pública é um casamento. Maria, a mãe dele, é convidada, ele, como filho, vai acompanhando a mãe. E vai numa festa, e quando acaba o vinho, transmuta mais. Ou seja, promove a festa. Ajuda a promover a alegria da festa. Viver no mundo. Tem uma passagem que eu escrevi aqui, está no capítulo 9 de Mateus, que é muito importante para a gente entender e ver que Jesus tinha esse conceito de que o sacrifício que às vezes a gente vislumbra como um caminho, não é o que ele espera de nós. Olha só. Isso está no capítulo 9 de Mateus. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Ou seja, ele jantava normalmente, almoçava normalmente com as pessoas. E aí chegou gente na casa, uma visita, não, senta aí, bota um pouquinho mais de água no feijão. Não era da época, né? Mas vamos sentar agora aqui e vamos jantar. Vamos comer, vamos conversar. Era isso que ele estava fazendo. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles não estão questionando. Por que Jesus está doutrinando para eles? Jesus estava comendo com eles, batendo papo. Banalidades do dia a dia, muito provavelmente era conversa. Eram situações corriqueiras. O que você fez, o que você vai fazer, quais são os seus planos, quem é você, muito prazer. Era isso. Vivendo a vida. Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Agora a frase: e depois, então ele está cutucando os fariseus: vão e aprendei o que significa misericórdia eu quero, mas não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando Jesus fala isso, misericórdia eu quero, mas não sacrifício, ele está se referindo a um profeta chamado Amós. Viveu uns 800 anos antes de Cristo, 700, 800 anos antes de Cristo. Quem tiver curiosidade, pega lá no Velho Testamento e lê o texto do profeta Amós, mais especificamente o capítulo 5, em que ele fala isso. No capítulo 5, esse profeta critica fortemente a necessidade do sacrifício para se atingir o reino de Deus, que não chamavam assim na época, né? Mas para ser escolhido de Yahvé, como eles diziam na época. E o que Jesus está dizendo aqui? Eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é a transformação interior. O sacrifício é a cena exterior. O que Jesus está dizendo, de novo, é a coerência. E quando ele fala da misericórdia, ele está falando de uma posição, de uma postura interna. Então ele está dizendo assim: olha, eu quero a tua transformação interna. É isso que eu quero. Agora, o sacrifício, que é o lado externo, isso é besteira. Não é isso que vai te ajudar a alcançar o reino de Deus. É aí para a gente poder encerrar, porque eu já estourei meu tempo, vou só mais 2 minutinhos. Não? Eu vou ler no finalzinho aqui
Porque Kardec, eu adoro esse capítulo, ele termina falando sobre o homem do mundo, exatamente para que a gente não fique com esse peso, para que a gente tenha essa meta, mas para que a gente não fique com essa angústia, com esse peso. Ele termina dizendo assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Ele está falando da encarnação, né? Eu, com o Gilberto, com o Gilson, com vocês comigo, com os familiares de vocês. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diversas, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumir-lhes severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Eu não preciso, num belo dia de sol, como fez hoje, se for um sacrifício para mim, deixar de dar o meu mergulho no mar, ou de tomar o meu banho de piscina. Eu não preciso, se for um sacrifício para mim, tomar o cálice de vinho numa noite com a esposa, com a família, com os amigos. Se for um sacrifício, eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é ânimo de viver. Ânimos. Alma. Viver com alma. Foi esse o convite de Cristo a nós. Que vivamos com alma. Que vivamos conscientes de que somos espíritos imortais, mas que estamos a caminho. Que essa é a meta. Que eu ainda não consigo atingir 100%. Mas graças a Deus, já sou o que sou. E com essa alegria de ser o que sou, eu consigo contagiar, aí sim, os meus familiares, os meus amigos, pelo exemplo, e ter mais força para me transformar. Como disse Jesus, que possamos ser coerentes, como coerente é o nosso Pai que está nos céus. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações.